Salve, bom dia, galera. Hoje a gente vai falar sobre um tema que particularmente eu acho bem interessante, é um dos meus temas favoritos de história geral. Só que ele é um tema bem extenso, então a gente vai dividir ele em duas partes, beleza? A gente vai ver a primeira parte hoje e a primeira parte na semana que vem. Tranquilo? A gente vai falar hoje então, primeira parte sobre a Revolução Francesa. Revolução Francesa que vai ser um marco na história do mundo, beleza? Ela vai marcar o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Show? Vem comigo. Revolução Francesa. Primeiro a gente precisa analisar o contexto, os antecedentes. A Europa em si, em geral, e a França, obviamente, viviam aquilo que ainda era chamado de Antigo Regime. O que era o Antigo Regime? O Antigo Regime era a Idade Moderna. Era aquele período da história que começou lá no século XV, com as grandes navegações, com a perda de influência da Igreja Católica, fim da Idade Média, beleza? E foi um período em que os reinos absolutistas, eles imperavam pela Europa. Como assim reinos absolutistas? Era aquele rei que mandava em tudo sem ser questionado. Era o Jesus Júnior, sabe? Era o vice-deus na terra. Essa era a figura dos reis, os reis de sangue azul, escolhidos por Deus para governar, os reis inquestionáveis. Esse era o contexto político da Europa. Só que a gente já viu desde o bimestre passado que os movimentos iluministas eles começaram a questionar esse negócio todo, questionar essa autoridade dos reis. A gente teve lá nos Estados Unidos, na América inglesa, a independência das 13 colônias, a independência dos Estados Unidos, que foi o primeiro assunto que a gente trabalhou no segundo bimestre. A independência dos Estados Unidos foi a primeira revolução iluminista da história. E a França, ela começa a caminhar também para a sua revolução. A independência dos Estados Unidos ela vai acontecer em 1776. E no mesmo século XVIII, a França ela começa a questionar esse contexto político, esse cenário político da Europa como um todo e principalmente da própria França. Quem governava a França na época era o rei Luís XVI. Né? A gente teve o Luís XIV, alguns séculos antes, o famoso Rei Sol, né? Que disse que o Estado era ele próprio. O cara se achava. E nesse período, aí a gente está falando de mais ou menos os últimos 20 anos do século XVIII, quem governava a França era o rei Luís XVI. A sociedade francesa era aquilo que a gente chama de sociedade estamental. Lembra daquela pirâmide social? Na Idade Média tinha a igreja no topo, depois o clero, depois o povo. Na Idade Moderna, a igreja e o clero mudaram de posição. A nobreza e o clero, perdão, mudaram de posição. O rei ficava no topo junto com a nobreza, depois a igreja e por baixo o povo, isso nunca mudou. Só que a França ela passava por uma crise econômica muito grande. Essa crise econômica, ela tinha três motivos principais. Primeiro, a Guerra dos Sete Anos. Lembra que a gente falou na aula sobre a independência dos Estados Unidos que a Guerra dos Sete Anos ela tinha sido perdida pela França? A França tomou uma surra da Inglaterra na Guerra dos Sete Anos? Pois é, essa derrota causou um prejuízo muito grande. Outra questão foi o auxílio que a França deu na Revolução Americana, na independência dos Estados Unidos. Eles estavam mordidos com a Inglaterra e, para se vingar, eles ajudaram as 13 colônias a se tornarem independentes. Mandaram dinheiro e recursos mesmo para cá, para a América, ou lá para a América do Norte. E isso causou também um prejuízo. Sem falar na nobreza francesa, que era, eu coloquei entre aspas, parasita. Como assim? Era um bando de vagabundo que não fazia absolutamente nada, que não pagavam impostos. A igreja não pagava imposto, os nobres não pagavam imposto, eles só usufruíam dos impostos. O povo pagava imposto para sustentar essa galera toda. Então tudo isso estava causando uma crise muito grande na França, uma crise econômica muito grande na França. Para tentar amenizar a crise, o Luís XVI então ele vai convocar a reunião dos Estados Gerais. A reunião dos Estados Gerais ela reunia, reunia foi ótimo. Ela reunia um representante de cada estado. Como assim cada estado? Cada estado da França? Tipo, estados federativos? Não. Era um representante de cada classe social. O primeiro estado era a nobreza, o segundo estado era o clero, o terceiro estado era o povo e a burguesia. Então, cada um desses estados, cada um desses três estados tinha um representante. Daquilo que fosse decidido nessa reunião, nessa assembleia, cada estado teria direito a um voto. Então, vamos dizer assim,
Vamos supor, o rei ele propunha a mudança na estrutura política. A igreja queria mudança? Não. A nobreza queria mudança? Não. Quem queria mudança? A burguesia e o povo. Só que eles eram 1 contra 2. Era voto vencido, não tinha o que fazer. A população, então, ela vai ficar insatisfeita com isso. Não, o voto ele tem que ser individual, por pessoa e não por Estado. A galera, com certeza, era a maioria absoluta no Estado, na França. Só que o rei ele acaba não concordando com isso e ele dissolve essa reunião. No próximo vídeo, galera, a gente vai ver qual foi o resultado dessa dissolução dessa reunião, o resultado do fracasso dessa reunião, beleza?